Como foi meu transplante capilar? Qual clínica que eu fiz e quanto que eu paguei? Hoje eu vou explicar um pouco, de uma forma sem muita edição de vídeo, até porque eu não sei muito fazer isso, como é que foi o transplante capilar que eu fiz na clínica Capelli, que fica em São Paulo. Na data atual, 14 de março, que é quando eu estou fazendo esse vídeo e eu vou publicá-lo, se vocês pesquisarem Clínica Capelli em São Paulo, admito, pode ser até um pouco difícil de vocês acharem algumas informações a respeito. Mas essa clínica, ela é uma clínica nova aqui em São Paulo, mas que ela tem outra unidade no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, se eu não me engano, e em alguma região de Minas, que se eu não me engano é Betim, né? Posso estar errado. Mas por que eu resolvi, de onde eu tirei a ideia de realizar meu transplante capilar na Capelli, né? Não repara a bagunça aqui, eu já estou ajeitando para dormir, eu vou precisar de algumas almofadas e eu já vou explicar do porquê. Eu pesquisei um pouco a respeito de resultados, né, de transplante capilar no grupo do Facebook. Se não me engano, acho que é Transplante Capilar o nome do grupo, né, super criativo. Mas e eu vi um rapaz que ele estava com uma área calva, digamos assim, muito parecido com a minha. Tinha até o mesmo a fisionomia dele até parecia um pouco com a minha, né? Pelo menos na minha opinião. E eu perguntei a ele, né? Eu vi algumas respostas que ele falava de onde ele fez, tal, porque os resultados dele ficou muito bom, né? E ele falou que fez nessa clínica, Capelli, no Rio de Janeiro, na Tijuca. E eu até cogitei ir até lá para fazer. E aí, pesquisando um pouco mais a respeito, vendo no Instagram deles, se eu não me engano, eu acho que eu pesquisei alguma coisa a respeito de unidades, e tinha uma unidade nos Jardins, em São Paulo, que não é muito longe da minha casa, que eu moro no ABC. E quando eu entrei em contato com eles, né, eles falaram sim, é realmente a mesma clínica e tal. E aí eu comecei a me interessar. Eu falei, acho que eu vou lá visitar eles. Eu prefiro não falar o nome de outras clínicas para, né, não difamar ninguém. Mas eu tinha realizado contato com uma outra clínica muito famosa. Ah, não senti assim muita firmeza, mesmo ela sendo tão famosa, né? Tinha muita coisa assim de todo dia eu falei que ia pensar, tal, e era todo dia, 8 horas da manhã, pontual, parecendo aquele marketing multinível, tipo, e aí Diego já decidiu, não sei o que lá, temos planos, temos condições, não sei o que lá. E eu ainda não decidi, né? E não disse a eles, mas quanto mais eles insistiam, menos confortável eu ficava. E para resumir a história, eu sei que eu acabei não ficando confortável com eles, cheguei muito perto de fechar com eles, mas alguma coisa de última hora me disse, sai daí, né? Eu saí. E aí, dei andamento com essa clínica Capelli, conversei com o Dr. Carlos, que faz os procedimentos tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e fiquei mais confiante, admito. Eu fui um dia somente para fazer o desenho da hairline, que ficou muito similar com o desenho do que ele falou, acredito que tenha ficado exato, porque eu também não queria uma coisa irrealista, né? Não queria uma coisa que ficasse uma linha reta aqui. Eu tenho que preservar um pouco desse espaço, né, das marcas de expressão, assim. E só esse daqui, qualquer coisa eu dou um jeito. Se vocês quiserem, inclusive, tem outros vídeos meus que vai dar para ver com mais clareza o esforço que eu faço para tentar tapar assim entradas, né? Que não eram entradas nesse nível, né? Eu sei que eu ainda estou com entradas, mas não eram entradas nesse nível, era uma coisa muito maior, vinha coisa até aqui mais ou menos. E aí vocês tirem as suas conclusões, né? Mas como é que foi o tratamento com eles? Eu confesso que eu tive foi uma aventura meio à la vida de corintiano, de tipo, as coisas não davam certo, era tudo de última hora, sempre acontecia um problema de última hora, exames não davam certo, exames demoravam, exames eram marcados para pegar o resultado no dia tal, e no dia tal era feriado de carnaval, não sei o quê.
Até que depois de muito tempo, sendo que já era para eu ter realizado essa cirurgia há mais de um mês, eu consegui realizá-la agora, no dia 14 de março de 2025. E eles me explicaram tudo, né, a respeito de como é que funciona o transplante capilar, essa linha, né, como muitos que devem ter pesquisado já sabem, ela vai cair, muita dessa região vai cair, vai voltar como estava. O Dr. Carlos, ele explicou, talvez até alguns fios que eu já tinha, eles também podem cair, né? Mas que depois do cerca do terceiro mês, aí é só alegria, né? Que aí vai começar a crescer, né? Com aquele benefício que também muitos de vocês já devem ter pesquisado, ele começa a crescer os fios transplantados de uma região que não há calvície, que não é, digamos assim, o código genético da calvície. Eu estou arriscando isso daqui, eu não sei se é esse nome exatamente. E eles tiram esses fios daqui e basicamente transplantam para cá, né? O procedimento, muito resumidamente, é esse. Sobre o procedimento, como que funciona? Eu cheguei era às 7 horas da manhã mais ou menos. Assinei uns termos, assinei se eu dava autorização para a divulgação da minha imagem, disse que sim. A caixa de som está desligando, não se preocupe. Disse que sim. E pouco depois já começou, né? Ele fez novamente o desenho das airlines, fez alguns outros desenhos que imagino que seja muito mais referencial e faça muito mais sentido para quem é da área, porque confesso que eu não entendi. Era desenhos aqui, 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 eu fiquei parecendo uma bola de vôlei assim, desenhado. E depois começa a cirurgia. No meu caso, a cirurgia, ela foi uma cirurgia relativamente tranquila, demorada, teve seus momentos assim de que eu senti uma certa dorzinha, uma dor que eu admito, eu sou uma pessoa muito resistente a dores de, por exemplo, injeção, coisas, por exemplo, de academia, que a gente tem que fazer mais algumas repetições, suportando aquela dor. No geral, eu sou uma pessoa muito resistente à dor. Não levem isso para o lado errado, pelo amor de Deus. Mas quando ele fez as anestesias, né, as injeções, né, que foi, eu acho que duas injeções aqui, duas aqui, iam subindo algumas injeções, iam injeções aqui para a parte da nuca também. Aí eu admito, eu senti uma dor considerável. Rápida, né, mas considerável. Não faria o exame por causa da dor? Obviamente que não, né? Deixa eu só ligar um pouco mais a luz aqui. Inclusive, eu acho que eu posso ligar meu ring light aqui. Aqui, acho que fica melhor. E deixaria de fazer o exame por causa dessas dores da aplicação da anestesia? De forma alguma. Só que dói, né? Não vou mentir, dói. Depois disso, obviamente ele já teria raspado meu cabelo. E depois ele começa a extração da área doadora. Eu vou tomar cuidado para não falar errado. É a área doadora e a área receptora. E fiquei numa posição de bruços com aquele negócio que a gente fica com a cara assim dentro de um colchonete assim. É feita a extração. Os folículos extraídos, imagino que eles são armazenados e, pelo que ele explicou, os nossos folículos capilares, eles não são únicos, individuais. Às vezes, em um folículo, dentro, digamos assim, de um fiozinho de onde sai um fiozinho de cabelo, às vezes saem 4, às vezes saem 3, às vezes saem 2, às vezes saem 1. Feito isso, esses folículos são separados e eu lembro que quando terminou isso, já estava na hora de eu tomar um lanche, um almoço. Estava muito bom por sinal, uma saladinha com frango desfiado, né? Nada a reclamar. E aí depois ele começou a ter, digamos assim, marcações de áreas onde seriam furados, onde iriam os folículos. E claro, ele faz a contagem dos folículos. Contagem dos folículos, no meu caso, talvez eu me confunda com isso,
mas se eu não me engano os folículos foram cerca de 4.000 e pouco, sendo que o total de unidades foliculares deu cerca de 9.600. Né? Qualquer coisa, se alguém quiser saber mais especificamente, eu tenho isso guardado comigo também. Posso dar uma resposta mais precisa, mas acredito que seja mais ou menos isso. E ele faz essa contagem e aí ele começa a fazer os furos desde essa região da têmpora a toda essa região aqui. Vocês podem perceber que foi da área do topete, que obviamente ficou a área mais grossa. Essa área aqui do meio eu não tinha assim tanta questão de calvície, mas tinha um pouquinho. E na parte da coroa, que eu não sei se vai dar pra ver, eu também tinha um certo rareamento que foi aplicado alguns fios depois. Né? Depois não, no mesmo procedimento, perdão. No total, a cirurgia eles alertam que pode demorar de 6 a 10 horas. No meu caso, demorou cerca de 11. Por quê? Eu cheguei lá às 7 horas, não demorou nem 15 minutos para começar a raspar o cabelo. E antes das 8 eu já estava começando. Quando foi 7:30 da noite, eles falaram, acabou. Né? E aí eles preparam os curativos, né? Principalmente esse curativo aqui que eu até posso encostar nele. Né? Essa parte eu não posso encostar. Né? Não é que ela é intocável, mas é que eu não posso causar nenhum impacto nela que pode danificar os folículos que estão, digamos assim, amadurecendo. Né? Por mais que eles tenham saído de mim mesmo, eles estão numa área nova, então eles precisam serem, digamos assim, criados, amadurecidos, não sei, mas eles precisam de um tempo para criar raízes e voltar a nascer, né? Ou continuar nascendo. E tem outra questão também, eles me alertam que todos esses folículos irão cair, e eu acabei de perceber que eu já falei a respeito disso. No mais, alguns cuidados que são muito específicos e simples, digamos, eu preciso dormir nessa posição, ou seja, de barriga para cima, mas deitado, não é inclinado, pelo que era um erro que eu achava que era assim, mas eu preciso dormir totalmente reclinado com aquele colchonete que estava aqui e está aqui. Esse colchonete de viagem assim, que é exatamente para evitar que eu vire. E aí entra a história das almofadas. Eu peguei algumas almofadas para exatamente eu evitar que eu queira virar, né? Porque eu dormindo pareço um brinquedo de corda que não tem vontade própria, ou que talvez a vontade própria que eu tenha de me revirar para tudo quanto é lugar. E para assegurar, eu prefiro dormir com alguns apoios ao meu lado. Né? Hoje é um dia quente, então obviamente eu vou também dormir com ventilador a uma certa distância. Mas esse vídeo foi tanto como agradecimento à Clínica Capelli pelo profissionalismo, né? Demoraram muito para fazer o atendimento. Confesso, quando eu estava perto do final da cirurgia, eu já estava pensando, quando é que isso vai acabar? Né? Mas eu compreendo totalmente que não é um procedimento ágil, é um procedimento muito minucioso, né? O Dr. Carlos vem, ele funciona e tal, faz as marcações, as auxiliares dele ficam tomando conta, mas ele fica supervisionando o andamento desse procedimento. E claro, a gente está falando aqui de cerca de 9.000 fios, né, que são colocados um a um. Né? Então imagina o tempo. E não é simplesmente a pessoa pegar, colocar, é pegar, fazer uma minúcia onde está, colocar. Né? Mas mesmo assim eu me sinto muito agradecido, me sinto muito satisfeito nesse primeiro momento, tanto pelo desenho da hairline. Sei que os resultados ainda são muito cedos para serem ditos como é que ficarão, mas gostei bastante, estou gostando bastante, né? Do tratamento, da equipe, do recepcionista ao médico, todos foram realmente muito cordiais. Recomendo muito o atendimento deles, né?
É uma clínica que aqui em São Paulo, pelo menos, está crescendo. E eu acho isso muito interessante, tanto para a clínica quanto para nós clientes. Porque, claro, a gente também pode ter, digamos assim, um certo poder de negociação, digamos assim. Sobre preço. Eu paguei R$10.000. Eles me falaram que esse preço é referente a condições passadas, do ano passado. Eu estou falando que se você chegar lá, você vai conseguir esse valor? Não, não sei. Não estou afirmando que não estou afirmando que sim. Eu estou afirmando que eu não sei. Se você quiser tentar, eu não tenho vínculo nenhum com isso, eu não ganho nada com isso, eu não ganho nada com indicação. Talvez eu possa vir a ganhar algum dia, né? Mas atualmente eu não estou ganhando. Mas foi o valor que eu paguei. Foi um valor muito justo, perto daquela outra clínica famosa que tinha um valor um pouco maior, onde eu cheguei no mínimo do mínimo de R$14.000, na outra clínica, não na Capelli. E estava cogitando fazer, deixei pra lá, pesquisei e achei a clínica Capelli que tem uma condição mais em conta e também tem esse tratamento, obviamente, o atendimento que para mim foi realmente surpreendente, né? Para fechar com chave de ouro, ainda perguntaram o que eu gostaria de comer depois da cirurgia. Eu falei, cheeseburger. A menina falou, cheeseburger da onde? Eu falei, me surpreenda. E veio um cheeseburger daquele restaurante australiano que eu sempre esqueço o nome, Outback. Eu pensei, eu nunca tinha comido no Outback. E para mim foi muito interessante, né? Toda essa experiência, né? Foi uma coisa que já me deixou meu astral, meu humor lá em cima, né? Fiquei realmente muito satisfeito com tudo isso. E recomendo o atendimento deles, porque pelo profissionalismo, pela seriedade, né? Pela cordialidade, pela prestação, pela postura atenciosa, né? Eu fiz essa avaliação com o Dr. Carlos sem custo. Não estou falando que ele vai fazer sem custo para vocês, mas vá até a clínica, agende um horário, peça para conversar com o Dr. Carlos. Recomendo ele, é o que eu conheço, não conheço outros. Veja se ele pode fazer alguma coisa pelo seu caso. Ok? Basicamente é isso. Clínica Capelli fica na Avenida 9 de Julho, na altura do número 3600. Se eu não me engano é 3624. Mas qualquer coisa eu também deixo o Instagram deles aqui nos comentários. Como vocês podem ver, é um vídeo corrido, não fiz preocupação de edição de cortes, né? Eu sei que eu falo muito que é uma coisa que eu ainda vou aprender a fazer um corte a respeito disso. Qualquer coisa eu ouço numa velocidade maior, né? Vou até deixar uma observação disso no começo do vídeo. Eu sei que não é interessante a gente ficar 18 minutos, né, ouvindo um review, principalmente hoje em dia. De qualquer forma é isso. Meu nome é Diego, sou psicólogo clínico. Inclusive tenho a agenda aberta para mais atendimentos, caso tenha interesse. E esse vídeo sobre hoje foi sobre a Clínica Capelli. E é isso. Muito obrigado.